Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, hoje quinta-feira, primeira quinta-feira da Quaresma, do tempo da Quaresma. Que alegria, estamos juntos na quinta-feira, sempre recordamos aquela bendita quinta-feira santa, quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, quando Jesus instituiu a Eucaristia e também o sacerdócio. E nós, a cada quinta-feira, recordamos isso e celebramos. E hoje todos nós somos convidados a irmos ao Santíssimo, fazer também o nosso momento de adoração ao Senhor, e todos que tiverem possibilidade participar da Santa Missa, que é esse banquete maravilhoso que nós devemos participar sempre, especialmente nos domingos, né? Mas durante toda a semana, aqueles que têm a possibilidade devem fazer esta comunhão com o Senhor. Eu convido você para que nós possamos nos unir em oração, na escuta da palavra de Deus. E que você também encaminhe esse vídeo para alguém que você conhece, alguém que você sabe que não tem costume de ouvir o Evangelho diariamente. Passe para ele todos os dias. Nós temos aqui no nosso canal o Evangelho do Dia. Então encaminhe, seja esse transmissor da boa notícia a todos aqueles que precisam ser evangelizados. E aqueles que já são evangelizados, que possam viver esse batismo na presença do Senhor, vivendo a palavra de Deus, meditando, agradecendo, bendizendo ao Senhor nosso Deus. Nós vamos então ouvir esta palavra maravilhosa do Senhor, que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, os versículos de 7 a 12. Mateus 7, de 7 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, a quem bate, abrir-se-á. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se ele lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos vivendo este tempo quaresmal. Primeira semana do tempo da Quaresma. E esse tempo de preparação para a grande celebração daqueles que acreditam no Senhor, especialmente dos cristãos. É esse tempo maravilhoso em que o Senhor nos proporciona como que um retiro espiritual para nós celebrarmos bem a Santa Páscoa. Dentro deste retiro, nós meditamos. Dentro desse retiro, nós oramos, escutamos a palavra de Deus. Dentro desse tempo, nós nos voltamos a Ele, buscando conversão, buscando mudança de vida, buscando aproximação com Ele e buscando também servir aos seus filhos e nossos irmãos. Amados irmãos, nós estamos vivendo dentro ainda, meditando dentro do Sermão da Montanha. Lembra que nós começávamos lá no domingo retrasado, onde falava das bem-aventuranças, né? Depois nós ouvíamos no domingo passado falando sobre as tentações, né?
E hoje nós estamos buscando aqui, vivendo nesse evangelho de hoje, os conselhos de Jesus. E é importante nós olharmos, para este evangelho e nos colocarmos dentro da cena da onde foi pregado para aquele povo, quando Jesus falava das bem-aventuranças e quando ele também disse aqui: pedi e se vos dará. Veja que maravilha! As promessas do Senhor. Aqueles que pedem, recebem. Aqueles que buscam, acham. Aqueles que batem, a porta será aberta. Porque o Senhor, Ele escuta sempre as nossas súplicas, os nossos pedidos, porque Ele é um Deus amoroso, um Deus que nos ama. Igual Ele vai falar logo em seguida, se o filho lhe pede um pão e vai dar uma pedra, se o filho lhe pede um peixe, vai dar uma serpente? Não, Ele vai dar aquilo que o filho pediu. Por isso nós não devemos ter medo de pedir o Senhor. É promessa dele, de dar aquilo que nós pedimos. Quantas coisas nós temos para pedir o Senhor? Quantas coisas nós precisamos de pedir a Ele? Quantas coisas precisamos de bater? Quantas portas precisamos bater para entrar? E como diz no Apocalipse, Jesus fala: diz que estou à porta e bato. Ele que diz, se alguém me abrir a porta, eu abrirei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. E aqui Jesus está falando para que nós batamos, na porta para que seja aberta. Ele está sempre à escuta. Ele aguarda a nossa interação. Ele aguarda o nosso pedido. Ele está pronto para acolher. Muitas vezes nós pensamos sempre que o Senhor vem e entra na nossa vida de qualquer jeito, sem bater a porta. Entra em nossa vida sem nos chamar. Entra em nossa vida sem nos respeitar. Não, Ele respeita. E por isso que muitas vezes nós dizemos que nós não recebemos as bênçãos do Senhor. Muitas vezes nós dizemos que nós não experimentamos ainda a bênção do Senhor. Dizemos que nós não conhecemos a Ele, mas é porque não é culpa dele, é culpa nossa mesmo, porque nós não tomamos a iniciativa. Ele está próximo de nós. Como ele sempre fala, o reino de Deus está próximo. O que é preciso? Apenas nós darmos um passo, apenas estendermos as nossas mãos, apenas tocarmos no coração do Senhor, para que Ele possa nos atender, para que Ele possa trazer a nós aquilo que nós necessitamos. Porque tem muitas coisas que nós necessitamos, mas não queremos. Tem muitas coisas que nós necessitamos e não fazemos por onde recebê-las. Porque achamos que aquilo que nós estamos precisando vai nos atrapalhar. E por isso nós não pedimos ao Senhor. Mas tudo que o Senhor nos dá é para nos ajudar. Tudo que o Senhor faz, até os nãos de Deus, significam atender a nossa oração. Porque Ele sabe tudo aquilo que nós precisamos e todo efeito que vai causar na nossa vida aquilo que nós estamos pedindo. E por isso que na medida do conhecimento absoluto de Deus é que Ele distribui, é que Ele dá. E nós, quando achamos que não recebemos uma bênção ou uma graça de Deus, não nos entristeçamos, porque não é Jesus sendo rude conosco, não é Jesus sendo indiferente conosco, é Jesus cuidando de nós, é Jesus olhando para nós, é Jesus colocando também na nossa vida: se eu fizer isso para você, isso vai lhe fazer mal.
Se eu te der isso, isso vai lhe fazer mal. Então eu não dou. Eu não vou te dar agora. Eu vou esperar você conhecer, você ter mais sabedoria e assim por diante. A gente pensando assim, lembrando aqui agora, falando para vocês, né? Como a gente vê, por exemplo, você está com a criancinha de colo, bebê ainda, criancinha, você está tomando um sorvete e ali o seu filho ou a sua filhinha ficam ali, chega a se lamber, né? Querendo colocar na mão, querendo passar o dedo no sorvete, mas aquele sorvete, embora sendo muito gostoso, sendo delicioso, ele não fará bem para a criancinha, não é mesmo? E assim, nós como eternas crianças, diante da grandeza de Deus, nós precisamos tomar conhecimento disso, entender e acolher aquilo que o Senhor nos dá. Porque tudo, como eu disse, tudo que o Senhor nos dá é pensando no nosso bem. Tudo aquilo também que não acontece na hora que nós queremos é porque não será para o nosso bem naquela hora. E por isso que a gente costuma dizer que Deus nunca falha, Deus capricha. Deus não demora, Deus capricha. Ele dá na hora certa, na hora que nós estamos precisando. Então, para finalizar, no versículo 12, nos diz assim: tudo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Esta é a grande regra de ouro para a nossa vida. Tudo que nós desejamos para nós, nós devemos fazer ao outro. Aquilo que nós não desejamos para nós, nós não podemos também desejar para o outro. Porque todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos do mesmo Pai, todos nós temos o Espírito Santo, que é a vida de Deus que habita em cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe e proteja hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama, salve Maria e viva Cristo Rei. Uma ótima quinta-feira para você. Repito, compartilhe com seus amigos, seus familiares, deixe também o seu gostei, que isso sempre nos ajudará a colocar o nosso Evangelho, o Evangelho do Senhor em evidência, para que mais pessoas possam acessá-lo. Fique em paz.